Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? A disciplina de saúde coletiva, que é o professor José Ivo. Chegamos à aula de número 12 e hoje trago para vocês uma abordagem mais adiante sobre vacinação, que é alguns cuidados que devemos ter, né? Com os lixos produzidos, né? Os resíduos. E antes de entendermos como funciona essa rede de descarte, né, de materiais hospitalares, vamos fazer uma breve revisão sobre alguns cuidados que devemos ter, de um modo geral, com os resíduos de serviços de saúde. Como vimos, vacinação, a parte de como armazenar, administrar as vacinas. Essa parte de estudo agora vai designar para vocês alguns conhecimentos específicos sobre o descarte de todos os materiais utilizados em sala de vacina, ou de um modo geral, com todos os resíduos, né, dos serviços de saúde. Como é que é feito esses cuidados com esses resíduos? Vejam só, tudo inicia-se, né, no conhecimento de como manejar esses resíduos de serviço de saúde. Ele é um conjunto de ações, esse manejo é um conjunto de ações, né, voltadas ao gerenciamento dos resíduos gerados. E ele deve focar os aspectos intra e extra-estabelecimento, indo desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: a segregação, acondicionamento, a identificação, transporte interno, armazenamento temporário, o tratamento, o armazenamento externo, a coleta e transporte externo e a deposição final. Certo? Existe, né, uma classificação desses resíduos. Eles são classificados como resíduos tipo A, B, C, D e E, tá certo? E aqui, como mostra nessas figuras, os resíduos A são potencialmente infectantes, né? São o que? São as sondas, curativos, luvas e procedimentos, bolsas de colostomia, como também esses mesmos devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos brancos. Já os classificados como B são resíduos químicos, que são tipo reveladores, fixadores de raio-x ou de prata, né? E devem ser descartados em galões ou coletores específicos. Já os resíduos tipo C eles são radioativos, né? Como cobalto, lítio, e eles devem ser descartados em caixas blindadas. Já os resíduos D, tipo D, são resíduos comuns, então são fraldas, frascos, garrafas, essas garrafas PETs, né, vazias, mamadeiras, copos e toalhas, papel. Eles devem ser descartados em lixeiras revestidas em sacos pretos. E temos os resíduos perfuro-cortantes, que é o que nos interessa nesse estudo, que são agulhas, lâminas de bisturi, frascos, ampolas de medicamentos. E eles devem ser descartados em coletores específicos, que são essas caixas que existem na sala de vacina, né, que é o perfuro-cortante. Por isso que eu fiz abrangei esse conhecimento, essa visão mais ampla geral para vocês já ir refrescando a memória, né, e entenderem como é que é feito esse descarte dos resíduos hospitalares. É importante também saber, trouxe essas imagens que, como revisão para vocês, que são alguns símbolos que utilizamos para classificar esses tipos de lixos, né? Eles são classificados como infectos, crimes radioativos, como os comuns e os perfuroscortantes. E cada um
ele, eles são representam-se, né, pela simbologia, tem os símbolos, e como eu falei antes, eles são divididos pelos grupos e são eles são todos determinados pela ABNT, né, pelas normas brasileiras de regulamentação, as 707 da ABNT, e eles têm suas especialidades e é muito importante todos os profissionais saber entender o porquê dessas simbologias, tá certo? Né? É? Deve, por obrigação, saber que reencapar agulhas pode ocasionar um acidente de trabalho, certo? Por isso que existe a caixa de pérfuro cortante, que é para, após o uso, após a administração da vacina, essa mesma seringa já deve ser descartada, certo? Lembrando que esses riscos eles expõem esse profissional ao contato, né? Contato com fluidos biológicos, sangue, por exemplo, ou algumas secreções. Por isso que o uso de EPIs é de grande importância na assistência de enfermagem, né? O uso dos EPIs, óculos, máscaras, toucas, luvas e alguns cuidados, principalmente quando estamos manipulando materiais perfluxos cortantes, né? As seringas ou agulhas, né? E bisturis. Aí as lavagens das mãos, usos de luvas, avental, máscara e óculos devem ser fundamentais. Dependendo da assistência, né? Não é necessário usar todos, mas é de grande importância saber essa importância. Como é que se caracteriza-se os acidentes, né, no ambiente de trabalho? Ele pode ser leve, moderado ou grave. O leve é aquele onde o profissional vai ter contato com secreções, urina ou sangue em pele íntegra. Pode ser um acidente moderado, né? Conforme o contato com secreções ou urinas em mucosa, sem sangue visível. Ou pode ser grave, onde há esse contato de líquido orgânico contendo sangue visível com mucosa e exposição percutânea com material perfluorcortante. Enfim, todos esses tipos de acidentes são ocasionados pela falta de cuidado do profissional, né? Pela falta de cuidado. Segundo uma fonte, né, de revista e proteção, e é feita por uma adaptação, aqui segue um pequeno esquema, né, de como é que é feita acontece, né, os acidentes, que o que pode ocasionar, vemos aqui na parte vermelha, que são o que pode acontecer, o que pode ocasionar são esses acidentes são as agulhas, seringas, os scalpes, ampolas, bisturis, vidrarias. Esses são os causadores desses acidentes de trabalho, que são os pérfuros cortantes, né? Temos como prevenir? Temos como a lavagem das mãos antes e depois do uso, uso de EPIs, né, luvas, máscaras, calçados fechados, não reencapar agulhas, certo? Tudo isso são métodos de prevenção. Aí temos essa parte roxa linha que fala sobre o descarte, que tem que ser sempre feito na caixa coletora. Todo o material de agulha, seringa, scalp, ampolas, bisturi, vidrarias são pérfuros cortantes, então eles devem ser descartados numa caixa coletora, né? Em local visível, seguro e seco, encher só até 2/3 da capacidade e não reaproveitar o recipiente. É importante vocês
veem que em alguns casos essas caixas vão estar super cheia, transbordando, mas não, tem que preencher ela só 2/3 da sua capacidade. Já a linha verde mostra o que pode acontecer após o acidente. O que pode acontecer? Lavar o local com água e sabão, cobrir ferimento com gás, dirigir-se ao setor de emergência, fazer exames, né, sorológicos, hepatite B, C, HIV e outros, e não realizar nenhum procedimento que aumente a área exposta, tais como cortes e injeções locais. Esses são alguns cuidados, né, que devemos ter após o acidente. Quanto à exposição a material biológico, seguimos um fluxograma, né, de atendimento de urgência, que é atenção, né, qualquer acidente deve ser avaliado seguido a um fluxograma. A primeira atitude é manter a calma, seguir a orientação do fluxograma do atendimento. O primeiro passo é atendimento inicial, realizar cuidados com a lesão e exposição entre 5 a 10 minutos. Fazer diante da lesão percutânea, pele não íntegra, lavar cuidadosamente o ferimento com água e sabão, secar, usar um antisséptico, né, tópico se disponível, e fazer uma exposição de mucosa, lavando cuidadosamente com soro fisiológico ou água, né, comunicar a ocorrência do acidente ao chefe imediato, ao chefe responsável, né, pelo setor da unidade, solicitar o atendimento do profissional de saúde, seja de medicina ou enfermagem. 2A e o B, avaliar o diagnóstico, solicitar autorização e informação do estado do teste e esclarecer dúvidas. Já no passo C da conduta ao acidentado, nos primeiros 30 minutos, deve ser avaliado os resultados do teste rápido, né, que é feito os testes rápidos do acidente, e ver algumas fontes do paciente, né, se disponível. Geralmente você vai ser contaminado, acontecer esse acidente, no ambiente de trabalho mesmo. Digamos, por exemplo, que você estava fazendo uma vacina em um paciente. Aconteceu que se furou com a mesma seringa daquele paciente. O que é que você vai fazer? Vai fazer uma avaliação desse paciente, ver o histórico dele, se ele tem alguma doença, até, se possível, até pedir para ele fazer também alguns testes, né? Classificar a gravidade do paciente, definir a necessidade do uso de profilaxia, né? Profilaxia para vírus, HIV, e a profilaxia vírus hepatite B. Prescrever essa profilaxia e orientar o uso adequado. O solicitar exames laboratoriais de acompanhamento ambulatorial, orientar o acompanhamento ambulatorial até o encerramento do caso em 6 meses e notificar o caso do acidente de trabalho. Lembre-se que essa notificação também deve ser feita. Tem formulários de notificação de acidente de trabalho em todos os ambientes de saúde. O tempo de atendimento de urgência até a profilaxia é realizar todo atendimento de urgência, preferencialmente até as 2 horas após o acidente, etapas 1 e 2. Lembre-se que esse atendimento deve ser feito nas primeiras 2 horas, né? Não sendo possível realizar nas primeiras 2 horas após o acidente, realizar até 72 horas para a profilaxia para o vírus HIV. E realizar até 1 semana para o uso de profilaxia para o uso para profilaxia do vírus hepatite B. Realizar acompanhamento ambulatorial do acidentado para encerramento do caso até 6 meses. É uma vigília, né, de até 6 meses diante desse acidente cortante. E tem essas particularidades. O ideal é que seja realizado preferencialmente até 2 horas. Mas sempre vai ter algumas coisas que não vão ser realizadas. Aí ainda considera-se algumas que pode ser, se não for possível realizar até as 2 horas, ser feita até as 72 horas, né, após o acidente.